Meu nome é Luana e vocês estão no canal Na Estante da Luana. Hoje o vídeo será eu mostrando os 40 livros que eu quero ler até eu completar os 40 anos. Mas antes, se você é novo no canal e curte esse tipo de conteúdo, se inscreva nele, ative as notificações e compartilhe com seus amigos para estar me ajudando a crescer no YouTube. Como eu disse no começo do vídeo, eu já tenho 36 anos e daqui a 4 anos eu vou completar 40. E esses livros eu já quero ter lido até eu completar os 40, tá, gente? Eu não prometo ler todos esses esse ano, porque eu já tenho uma lista de livros que eu já me propus a ler para o canal. 2 ou 3 desses eu vou ler esse ano, com certeza. Mas o restante é no decorrer desses 4 anos que eu vou estar lendo, tá bom? Eu não vou me preocupar em falar sobre a sinopse, tá? Para o vídeo não ficar muito grande. E você fala que eu já tenho esses livros há bastante tempo, então eu não lembro direito do que fala cada um deles. De um ou outro eu lembro, então desses que eu lembro eu vou falar um pouquinho, tá bom, pessoal? O primeiro deles é do Stephen e Lucy Hawking, Desvendando o Universo. Nesse livro vai ter teorias, vai ter sobre os mistérios sobre a vida, uma viagem a Marte, vulcões e erupções e o que a gente pode esperar do futuro também, tá? Que ele vai abordar esses temas aqui. O Stephen King, ele é um dos meus autores preferidos. O It, a Coisa, O Cemitério Maldito, A Dança da Morte são os meus preferidos dele, lógico, né? Tem livros dele que é péssimo, que é cheio de enrolação, gente. Mas eu separei alguns dele aqui que eu quero muito estar lendo essa obra, que uma delas é A Dança Macabra, que é o terror, aqui ele vai falar sobre o terror nos cinemas. Então ele vai falar tudo de filmes de terror, sobre o terror em si, tá? Eu quero. Eu já vi canais que falam muito bem desse livro, eu quero muito ver o porquê tanta gente fala bem desse livro. O outro livro dele é sobre a escrita. Aqui ele vai dar algumas dicas de quem quer começar a ler também. E ele vai falar um pouquinho da vida dele aqui também. O outro que todo mundo elogia, né, é Novembro de 63. Aqui, pelo que me falaram, é uma viagem no tempo. Negócio assim, gente, eu não sei direito, tá? O outro é Celular. É uma história de terror. Gente, esse livro aqui, a minha irmã, a caçula, ela leu e ela adorou. E eu quero ver, porque assim, a minha irmã caçula, gente, ela não lê nada. E esse foi um dos livros que ela leu e que ela amou. Então eu quero saber o que ela tanto gostou desse livro. O outro livro que eu já vi, o Paulo Hatz, do Livraria em Casa Nene, ele fala maravilhas dele, é Manual das Donas de Casa Caçadoras de Vampiros, de Grady Hendrix. Essa capa é bem bonita. A outra é da Anne Rice, gente. O primeiro livro dela que eu li foi Vitória o Vampiro. Foi desse livro que eu gostei de história de vampiro. Foi através desse livro, né? E a escrita dela é maravilhosa. E eu quero ler a biografia dela, feita pela Catherine Hansland. Aqui ela vai falar um pouco dos segredos dela de escrita, um pouco sobre os personagens dela. Eu quero conhecer mais sobre a vida dessa escritora fenomenal. Também eu quero ler dela As Crônicas Vampirescas, do O Vampiro Lestat, e A Múmia ou Ramsés Maldito. Nessa capa bem antiguinha que eu achei numa sebo da editora Rocco. E esse livro, eu já vi o filme, que é com Leonardo DiCaprio, que é A Ilha do Medo, do Denis Lehane. O filme é maravilhoso, gente. E falo que o livro é melhor, não sei. O filme O Nome da Rosa, eu já vi esse filme tantas e tantas vezes e falaram para mim que o livro é 1000 vezes melhor. Então eu quero ler O Nome da Rosa, do Humberto Eco, nessa edição lindíssima. Do Jorge Amado, gente, eu quero muito ver aquela novela Tieta. Então, primeiro eu quero ler o livro Tieta do Agreste, Jorge Amado. Eu quero muito ler esse livro para poder ver a novela.
Um clássico que eu quero muito é O Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas. Esse livro meu tio fala que é um dos melhores livros que ele já leu na vida dele. Mas também é um tijolão, né, gente? O outro livro desse autor eu já li, Matéria Escura, e que eu adorei. E eu não sabia que ele também escrevia suspense. E teve até esse livro dele, inspirou uma série. Eu tô falando do Pines, do Break Cloud. Também quero ler Portões de Fogo. É um romance épico sobre Leônidas e os 300 Esparta, do Steve Pressfield. Eu vi o filme 300, eu gostei daquele filme e eu quero muito ler essa obra. Em um dos vídeos que eu já tenho no meu canal, eu falei que gosto muito de ler sobre mitologia. Então eu quero ler Mitologia, Civilizações Antigas, Egípcia, Maia, Azteca e Inca, da Discovery. Esse livro eu comprei na época quando tinha a FENAC na Paulista. O outro, que já é da Zíbia, é da Zíbia Gasparetto, Só o Amor Consegue. Essa capa linda, gente. E Ela Confiou na Vida, de Zíbia Gasparetto também. Do Jules Verne, eu já vi o filme, o antigo, tá, gente? Eu assisti há muitos anos atrás com meu pai, que é o Viagem ao Centro da Terra. Não esse novo que saiu, o antigo, eu vou até deixar o filme antigo aqui para vocês. Eu adorei o filme, né? Eu quero dar a chance pro livro. O outro livro é do Carl Sagan, Bilhões e Bilhões. Eu quero muito conhecer a escrita desse homem. Da Simone de Beauvoir, não sei se eu falei o nome dela certo, né? Eu quero ler A Convidada, e aqui falam que tem uma problemática aqui. A minha edição é daquela folha de jornal, mas eu não me importo com isso, não. Os livros desse homem, gente, eu já li dele. O único que eu li dele, eu li quando eu era pequena, O Fantasma da Meia-Noite, e eu adorei. Eu tô falando do Sidney Sheldon. Falam que esse livro que eu vou mostrar aqui é um dramalhão e tem até parece um suspense, eu não sei. Eu sei que é bem um dramalhão. Eu tô falando do Reverso da Medalha e a sua continuação, A Senhora do Jogo. Tem outros dois dele aqui, gente, mas tá aqui na bagunça que eu já vou pegar eles, tá? O outro livro é A Última Tentação de Cristo, de Nikos Kazantzakis, da editora Ciclo do Livro. O outro eu quero ler uma história de Holocausto, né? Eu quero ler Uma Vida, a história de Nicholas Wilton, de Barbara Whitton. É a biografia desse homem, desse Nicholas, que salvou vários judeus do Holocausto. Eu quero também... E esse autor, gente, é um dos meus preferidos da vida. Eu tô falando do Ken Follett, eu já li outros livros dele, tá? Esse que eu quero pegar para ler é Contagem Regressiva. 3 dias que poderiam mudar o cenário político mundial. Quero muito conhecer essa história. Todas as pessoas que leram esse livro falaram que é um dos melhores dele. O outro é O Impacto do Primeiro Contato para a Humanidade, de Wendell Stein, que vai falar sobre ETs. Aqui, gente, eu não tenho noção do que mais ele vai abordar nesse livro aqui. Eu sei que é ET. O outro é do Dan Brown. Eu já li o Código da Vinci, Origens, Anjos e Demônio, Inferno. E eu adorei a escrita desse homem, então eu quero muito conhecer Ponto de Impacto, que falam que ele é um pouco fraco perto dos outros, mas mesmo assim eu quero conhecer, e Fortaleza Digital. Também eu quero conhecer, já tem até a adaptação desse livro, eu nunca vi a adaptação porque eu queria ler o livro. Eu tô falando de Memórias de uma Queixa, de Atul Golden. Olha que capa, gente. E outro clássico que eu nunca li, nada do gênero, é O Mestre e a Margarida, do Bulgakov. Eu nunca li nada de história russa. Quero começar por esse livro aqui. Um outro, eu quero ler esse livro, gente, porque eu tenho os mangás que saíram pela Pipoca Nanquim. E para eu poder ler o mangá, eu quero muito ler primeiro a obra que originou os mangás, que é Badri
Koali, não sei se eu falei o certo, do Koushun Takami. Falam que Jogos Vorazes é uma cópia descarada desse livro aqui, não sei. Esse livro eu tinha começado a ler anos atrás, só que na edição que eu li, as folhas eram brancas, estava doendo os olhos e eu não terminei de ler. E eu quero dar essa chance para nessa nova roupagem, que é do Drácula, do Bram Stoker, que foi lançado pela editora Dark Side, que as folhas são amareladas e a escrita é maravilhosa, gente. O outro é Eu Sou o Peregrino, de Terry Hayes, que é um suspense policial. O outro, que é uma trilogia. E lógico, se eu vou ler o primeiro, eu vou ler os outros dois, que O Ceifador, do Neil Schultzman. Aqui fala que a humanidade já venceu a morte e existem esses ceifadores para ir ceifando algumas pessoas para evitar... como eu posso explicar? Bastante população no mundo inteiro. Então surgiu esses ceifadores para... Como que a sociedade venceu a morte, então não tem mais doença, não tem nada do que podia estar causando a morte das pessoas. Então teve a superpopulação. Então tem esse ceifador para eliminar, para impedir que o mundo fique superpovoado. Não sei se eu expliquei direito, tá, gente? O outro, que o Victor, do Kilkvrik, não sei se eu falei o nome certo, é do Victor Almeida, ele fala muito bem desse livro aqui, Confissões de Ganai Minato. Ele fala maravilhas desse livro. Atlantis é um dos maiores mistérios da história, finalmente revelado, do David Gibbs. Aqui uma amiga minha leu e ela falou que é estilo Dan Brown também. Do Sidney Sheldon, eu quero muito ler esses dois livros, porque o meu tio fala muito bom, tem até parece uma adaptação, se eu não me engano, que é o Lembranças da Meia-Noite. E O Outro Lado da Meia-Noite, que é um suspense policial também. E eu quero muito ler esse livro, gente, porque eu ainda não vi a série. Eu tô falando do Shogun, do James Clavell. Olha que capa, gente, também é um outro tijolão. Pessoal, são esses 40 livros, que lógico, que não é 40, praticamente uns 43 livros, 45 livros que eu vou estar lendo até eu completar os 40 anos. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu não vou ler todos esse ano, como eu falei, né? Porque eu já tenho uma lista de livros que eu já me propus a ler para o canal esse ano, tá? Mas todos esses vai ser lidos até os 4 anos, vai ser lido sim, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um joinha, se inscreva no canal e até a semana que vem. Tchau, tchau!